Olá pessoal, nesse vídeo número 8 nós vamos falar um pouquinho mais de pós-contemplação, ou seja, o que é que acontece a partir do momento que o consorciado é contemplado. Bom, primeiro, ele vai ter que fazer uma análise de crédito, ele vai passar por uma análise geral, de crédito pela administradora, a fim de liberar essa carta de crédito, porque ninguém vai liberar uma carta de crédito, ninguém vai liberar valores para uma pessoa sem as suas devidas garantias. E tudo isso é feito justamente para proteger todos os elementos do grupo, ou seja, que tudo isso seja feito de uma forma isonômica. Então todos se colaboram entre si. Bom, empregados de CLT. Empregados de CLT, ele tem que apresentar a carteira de trabalho e os seus 3 últimos olerites. Geralmente é esses documentos, Em alguns lugares é conhecido como olerite, em alguns lugares é conhecido como contra-cheque, ou seja, o comprovante de pagamento. CLT, carteira de trabalho e os 3 últimos olerites. Os empresários, as administradoras costumam exigir dos empresários o contrato social da empresa e o comprovante do Prolabore, ou seja, ele está dentro do contrato e qual é o valor, a retirada mensal dele, que no meio comercial nós chamamos de Prolabore. Funcionário público é a mesma coisa, ele vai ter que comprovar a sua atividade do funcionalismo público, mais os 3 últimos comprovantes que também chamamos de olerite ou contra-cheque. E para as pessoas autônomas, representante comercial ou algum funcionário liberal com uma coisa nesse sentido, ele tem que pegar um decore com o seu contador, mais o extrato bancário dos últimos 90 dias. Geralmente é isso que eles irão pedir. Às vezes a administradora pede também a declaração do imposto de renda, mas basicamente são esses documentos que eu estou mostrando para vocês do lado direito é que são exigidos. Bom, vamos agora para 2 suposições. A primeira, negativa de crédito. Suponhamos que a administradora ela não aprovou o crédito do consorciado. Como que deverá ser os procedimentos? O que poderá acontecer? Primeiro, ela poderá pedir um avalista com renda maior do que 3 parcelas do consórcio. Um exemplo, se a parcela é 1.000, ele tem que ganhar mais de 3.000. Então, um avalista que tenha esse percentual de rendimento comparado com as parcelas do consórcio. Restrição. Ele vai dar um prazo, ele pode a administradora reter essa carta de crédito e dar um prazo para o consorciado fazer uma limpeza no seu nome, ou seja, fazer um acordo e limpar o que nós chamamos no mercado, carinhosamente, da capivara. Então faz uma limpeza na capivara. O terceiro item é a garantia do próprio bem. Se for um carro, ele vai ficar alienado, se for um imóvel, também alienado. Se for um imóvel, um patrimônio, ele poderá ser alienado. Na maioria das vezes, ele é alienado. Ele vai garantir a carta de crédito que está sendo entregue para o consorciado. Ele também tem a opção, se ele não passar, se ele não tiver um avalista, não quer deixar o bem com essa avaliação, Então, alienado, ele pode fazer o quê? Ele pode aguardar até o final do grupo para receber isso aí depois, no final, quando ele quitar todas as suas parcelas. Receber no final do grupo, ele pode transferir a cota também. Se ele não quiser, eu não quero esperar até o final do grupo para receber essa carta de crédito. Ele pode transferir essa carta de crédito para alguém da família que tenha um nome tranquilo, que ele possa passar nessa análise de crédito, e esse pessoal depois transfere o bem para ele, aí é problema dos 2 depois de terminar isso aí. É uma dica que eu deixo para você orientar o seu cliente. Transfere para alguém da família e, em últimos casos, o que ele pode fazer? Ele pode vender a cota, Hoje, se você entrar na internet, você vai ver que tem diversas empresas fazendo anúncio, com por cota de consórcio contemplado. Então, se fosse um péssimo negócio o consórcio, não teria gente comprando carta contemplada. E tem gente que compra até carta que ainda não foi contemplada. Então, se fosse um péssimo negócio, não haveria compradores para esse tipo de negócio, E, em último caso, ele pode quitar o saldo devedor. Ele pode chegar e falar, eu fui contemplado,
Eu não tenho avalista, eu não tenho como dar nada em garantia, eu não tenho um nome legal no mercado, né? Meu score está péssimo. Então eu quero quitar meu saldo devedor para mim pegar a carta de crédito. Nesse caso ele pega a carta de crédito. Porém, a carta tem que estar contemplada, porque se for uma carta ainda que não está contemplada, ele pode até quitar o saldo devedor, mas isso não lhe garante a contemplação. Ele tem que entrar na fila e esperar a contemplação. Então, quitação de saldo devedor não dá contemplação automática, ok? Só que a carta contemplada, se ele for lá quitar, ele pode pegar a sua carta de crédito. Bom, a outra suposição é se a aprovação do crédito foi perfeita, foi aprovado o crédito. Se for veículo, aqui eu chamo a atenção sua para avisar o seu cliente. Algumas administradoras, eles pedem, né? Pedem não, eles impõem uma regra dentro do contrato e você tem que observar, né? Mais uma anotaçãozinha no seu caderno. Qual que é a idade do veículo? Se for um carro zero, sem problema nenhum. Se for veículos seminovos, então qual a idade que ele pode comprar o veículo? Isso pode ir no limite de 3 anos, 5 anos, 10 anos ou até 20 anos. Isso vai depender muito da administradora e do contrato que está sendo assinado pelo seu cliente. Então eu te chamo a atenção para você chamar a atenção do cliente para ver isso aí. Bom, quando é compra de veículo, existe a possibilidade da administradora pedir uma vistoria. Se for um carro zero, sem problema nenhum, né? O carro não vai ser vistoriado porque é um carro zero. Se for um seminovos, provavelmente a administradora vai pedir uma vistoria desse veículo para ver se ele está em boas condições, se ele é o veículo realmente que a carta de crédito vai bancar, se está dentro do ano autorizado, se não é um veículo, né, com problema de documentação, se não for um veículo furtado, um veículo de leilão, ou seja, haverá uma vistoria e o teu cliente tem que estar ciente disso. O pagamento da carta de crédito geralmente é feito em 20 dias se tiver tudo normal. E à vista, com a carta de crédito na mão, isso é importante você dizer para o seu cliente. Com a carta de crédito na mão, o poder de negociação dele é muito grande. Então, ele vai comprar um veículo zero ou um seminovo de acordo com o seu grupo, de acordo com a carta de crédito, e pagar à vista. A carta de crédito é o pagamento à vista, o que lhe dá um poder de barganha muito, muito grande, ok? E aqui eu vou chamar sua atenção novamente. Cuidado com quitação antecipada da carta contemplada e da carta não contemplada. Carta contemplada, sim, lhe dá o direito de pegar a carta, não contemplada, ele vai ter que aguardar o sorteio, ok? Bom, e como ficam essas parcelas depois da contemplação? Ele dá um lance, se for sorteio, continua da mesma forma, ele vai pagar até o final, né, como nós vimos no vídeo anterior. Porém, como fica as contemplações, quando ele pega um dinheiro fora, né, de repente da sua poupança, injeta dentro do consórcio para antecipar alguns pagamentos, que é o que nós falamos lá nos vídeos anteriores, que são os famosos lances, né, o lance livre, o lance limitado, o lance embutido. O lance embutido não, que ele já vai tirar da própria carta de crédito, mas se ele pega um dinheiro externo e injeta dentro do seu plano de consórcio, como que fica as parcelas após a contemplação? E outra pergunta, como que ficaria quando o cliente faz uma opção em comprar um consórcio de meia parcela? Eu não falei em nenhum vídeos anteriores, porque é uma coisa bastante simples, é um processo simples. Tem muitas empresas que oferecem o consórcio em meia parcela. Como que funciona isso? Se o consórcio foi rateado entre os componentes do grupo em 2.000 e a pessoa optar pela meia parcela, ele vai pagar R$ 1.000, ou seja, metade até a contemplação. A partir da contemplação será feito os novos cálculos, né, reajustes e a adequação das novas parcelas após a contemplação. Não se preocupe, que tudo isso eu vou lhe mostrar nos 2 próximos vídeos. Eu vou mostrar uma simulação de uma pós-contemplação de parcela cheia, né, que é a parcela total, e de meia parcela. Então eu te convido a assistir os 2 tutoriais sobre pós-contemplação, como que elas ficam dentro de um consórcio. Então, até os próximos vídeos.
Bem, pessoal, para um maior entendimento de como funciona as parcelas pós-contemplação, ou seja, a pessoa deu um lance, pegou a sua carta de crédito, deu um lance por fora, né, de um dinheiro que ele tinha disponível lá na sua poupança, e ele resolveu dar esse lance. Como que ficam as parcelas vincendas? Então eu preparei esse quadro para um melhor entendimento. Então vamos passo a passo nesse exemplo. Nós temos aqui um plano de um grupo, né, de uma carta de crédito 50 mil, 50 cotistas, uma taxa administrativa de 14%, um de fundo de reserva de 1% num prazo do grupo de 50 meses. Bem, primeiramente, como que é formado, né, o preço? Vamos bater nessa tecla novamente. Nós vamos pegar os 50 mil, mais os 15%, que nós chamamos de o custo efetivo total, que nada mais é do que o 14% de taxa administrativa e um fundo de reserva. Então, 15%, a dívida passa a ser de 57.500. É só você pegar a calculadora, 50 mil mais 15%, chegamos no valor de 57.500. Nós estamos falando aqui de um grupo de 50 meses. Então, nós vamos dividir, né, o total da dívida em 50 parcelas, que são os 50 meses. E chegamos aqui numa parcela inicial de 1.150. Aqui eu não vou considerar reajuste e atualização de preço, nem na carta de crédito e nem na parcela, mas sim apenas irei te mostrar um exemplo de como tudo funciona na prática, tá? O que as administradoras fazem. Bom, suponhamos então que diante desse quadro há uma contemplação de um cotista no 21º mês, ou seja, ele pagou o 21º mês, né, dentro de um plano de 50 meses, deu um lance de 20% da carta de crédito, que é 10 mil reais, se você calcular 20%, 50 mil é 10 mil reais, e com isso ele conseguiu a contemplação dessa carta. Bom, como ficam então, nesse caso, as parcelas vincendas, ou seja, o saldo devedor? Então vamos lá, como que é calculado isso? Nós pegamos as parcelas já quitadas, que são 21 parcelas que foram pagas no valor inicial de 1.150 e atingimos aqui um total de 24.150. Então agora fica fácil fazer o cálculo das novas parcelas. Então vamos pegar aqui 57.500, que é o valor da dívida, menos os 10 mil, que é o valor do lance que foi dado, né, para a contemplação, menos os 24.150, que são as parcelas que já estavam pagas. Então nós estamos pegando o valor da dívida, menos o lance, menos as parcelas pagas, chegamos aqui num saldo devedor de R$ 23.350. Vamos pegar aqui então quais são as parcelas vincentes. Se é de 50 meses e nós pagamos 21, restam então 29 parcelas para quitar a dívida com esse grupo. Então, se nós pegarmos o 23.550, que é o valor restante, dividido pelas 29 parcelas que ainda estão para vencer, que são as vincendas, nós chegamos a um valor de R$ 805,17. E você pode estar se perguntando, nossa, eu peguei minha carta de crédito, diminuí o valor da minha parcela até menos do que a parcela inicial de 1.150. Sim, porque você deu um lance, né? Você não, o seu cliente, né? Deu um lance de 10 mil reais. E esses 10 mil, eles foram abatidos nos valores das parcelas. Então, se você dividir o valor do saldo devedor pelas 29 parcelas que ainda restam aqui, porque nós estamos considerando 50 menos 21, chegamos no valor de 805,17. Para fazer, né, um teste, a prova dos 9, nós pegamos aqui os 546,55 multiplicado por 29, chegamos aqui no valor de 23.350, que é o valor do saldo restante para pagar, ok? E se você pegar o que nós devemos, o que foi pago com a carta, o que foi o lance, nós, sem reajuste e sem atualizações, então nós deveremos pagar 57.500 até o prazo final, né, se não tiver nenhuma atualização. Pegaremos não, né, o consorciado pega uma carta de 50 mil, que foi o caso desse contemplado, num custo efetivo total de 15%, nada mudou aqui,
porque não houve nenhum reajuste. Então é assim que funcionam as parcelas após a contemplação, ok? Olá pessoal, neste quadro demonstrativo eu quero mostrar para vocês como funciona as parcelas, né? Como ficam as parcelas pós-contemplação de um plano aonde foi negociada a meia parcela, que é aquele plano aonde o consorciado vai pagando meia parcela até sua contemplação. Depois da contemplação, então faz-se os novos cálculos, faz a adequação e atualização das novas parcelas. E como isso funciona na prática? Vamos lá. Vamos ver se com esse exemplo eu consigo te mostrar de que forma funciona isso. Então nós estamos falando aqui numa carta de crédito de 80 mil, 80 cotas, 14 de taxa administrativa, 1% de fundo de reserva que totalizam esses 15%, e o prazo do grupo é de 80 meses. Então agora é fácil, né? Nós vamos pegar o 80 mil, que é a carta de crédito, mais os 15%, que é o 7, que nada mais é do que a taxa administrativa mais o fundo de reserva, e chegamos no valor da dívida de 92 mil. Ou seja, para o consorciado pegar a carta de crédito de 80 mil, ele tem que pagar uma dívida de 92 mil. Bom, como vamos calcular agora a parcela total? Nós pegamos o 92 mil dividido por 80 meses, né, que é o prazo do grupo, chegamos à parcela de 1.150. Só que nós negociamos, não, nós não, né? O seu cliente negociou um plano de meia parcela. Então, quanto ele vai começar a pagar dentro desse grupo? Ele vai pegar os 1.750 dividido por 2 e ele vai pagar a meia parcela de R$ 575. Bom, como eu citei no outro exemplo, suponhamos que essa pessoa paga a 21ª parcela e dá um lance de 20%. E os 20% resulta em 16 mil reais. Ele pegou esse dinheiro que estava guardado, né, numa poupança, ou ele pegou emprestado, fez um empréstimo e deu um lance de 16 mil. Foi contemplado. E agora, como ficam as parcelas? Então vamos lá. Nós pegamos as parcelas já quitadas, que é 21 parcela de 575, que se ele pagou 20, ele pagava meia parcela de 575, então nós encontramos aqui já pago até o momento R$ 12.075. Agora é só pegar o valor da dívida, menos os 16 mil que foi o lance, menos os 12.075, que é as parcelas que já foram pagas, chegamos numa dívida, no saldo devedor de 63.925. E aqui agora é que muda de figura, né? Porque aumentou-se a dívida, vai se aumentar as parcelas. Então, se é um plano de 80 meses e ele pagou 21, sobra ainda 59 parcelas para serem pagas. Se a dívida ficou em 23.925, basta dividirmos por 59, que é as parcelas faltantes, encontraremos aqui uma parcela de R$ 1.083,47, bem diferente do que a 575 estava sendo paga até a contemplação. Então ele vai pagar 1.083, fazendo-se a prova dos 9, 1.083,47 multiplicado pelas 59 parcelas restantes, então quitaremos a dívida de 63.925 mil. Então aqui tem a prova dos 9. E como vai ficar isso no final? Se não houver nenhuma alteração, nenhum reajuste, nós também iremos detectar que o custo efetivo total vai se manter em 15%, que é o 14 mais 1 aqui. Basta você pegar o valor da dívida, já com o que foi pago e mais o lance, chegaremos a 92 mil, chegaremos, né, aos 92 mil reais, né, que é o valor pago, dividido pela carta de crédito de 80 mil que foi negociada, o 7 permanece em 15%. Isso só vai acontecer, logicamente, se não houver nenhuma atualização, que é os reajustes na carta de crédito, como também nas parcelas. Então não muda muito, né? A forma de cálculo, se comparado com aquele demonstrativo que eu passei do pagamento, né, das parcelas vincendas após a contemplação. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem e que isso seja útil no seu dia a dia e na prospecção dos seus clientes.